Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Por isso a gente precisa amadurecer, crescer e conhecer da vontade do Pai. Para que a gente não seja traidores, podemos crescer, amadurecer e compreender o que é ser traído. Mas nós normalmente nos sucumbimos diante das traições que somos objeto, ou seja, sentimos traídos, ofendidos, magoados, mas não compreendemos o quanto somos traidores. Vemos na perspectiva que nos interessa e não na realidade muitas vezes que estamos inseridos. Temos sido mais traidores do que temos de fato sido traídos. Pedro, em sua atitude, mostrou a sua imaturidade, a sua falta de entendimento e que não ouviu o Senhor. E a gente vê isso lá em Mateus 26, quando nas várias ocorrências que ele negou 3 vezes e lembrou das palavras de Cristo. A partir do verso 69, nós podemos até o verso 75, a gente pode ler, diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncias. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. O que nós podemos deduzir, aprender e entender disso? Nós, muitas vezes, nos vemos mais como objeto do traído do que de traidor. Muitas vezes nós não nos enxergamos como traidores. Somos traidores? Muitas vezes. Quando somos traidores? E qual é a nossa atitude e como devemos agir depois disso? Essas são questões que devemos pensar, avaliar, crescer e amadurecer nestes aspectos, para que, como Pedro, a gente possa crescer também e revelar o Senhor e mostrar a maturidade que, na realidade, alcançamos à medida que caminhamos com Cristo. Nós traímos muito mais do que somos objetos da traição. Nós sentimos ofendido quando somos traídos, magoados pelas atitudes das pessoas. Cristo tomou uma atitude de magoado? Não. Muito pelo contrário, já sabendo que seria traído, ele inclusive alertou o amigo para que pudesse resistir. Mas Pedro não lembrou dessas palavras. Ele o traiu 3 vezes. O que Pedro fez? Saiu, chorou amargamente. Mas ele ficou só nessa questão? Não. Ele, na realidade, se alegrou quando o Senhor ressuscitou, foi atrás, ele ouviu as palavras do Mestre, ele cresceu, ele aprendeu a se responsabilizar pelas pessoas, e em suas cartas que escreve a gente vê um homem maduro que revela um conhecimento pleno da vontade de Deus, um instrumento da justiça e do manifestar do Pai. Assim como ele, que a gente possa crescer, mesmo compreendendo que a gente tem sido muitas vezes mais traidores. E quando traímos? Quando a gente não compreende quem nós somos em Deus, a sua obra em nossas vidas, o que ele fez, e agimos como pessoas naturais. Nós rejeitamos a Cristo por uma mentira, por uma hipocrisia, quando fazemos acepção de pessoas, quando negamos o Criador e vivemos segundo o pensamento natural. Nós estamos traindo. E nós precisamos nos arrepender dessas atitudes, compreender que fomos feitos novas criaturas, agora seres maduros, em Cristo, que cresce, que amadurece, que tem que rejeitar todo o pensamento natural. Não por acaso,
mas por causa de quem somos, por causa da glória de Deus, porque nós entendemos que nós somos instrumento para a expressão do Pai, expressão da sua glória, da sua vontade neste mundo. Por isso nós precisamos crescer, precisamos compreender quem somos para não rejeitarmos aquilo que Deus fez em nossas vidas negando. E a gente nega muitas vezes por menos de 30 moedas. As nossas mentiras, a nossa hipocrisia religiosa, quando agimos com acepção de pessoas, quando não acolhemos as pessoas, nós na realidade estamos sendo verdadeiros traidores de Cristo. Precisamos amadurecer, crescer, conhecer da vontade do Pai, viver a sua vontade. Temos que amadurecer, temos que revelar o Pai, temos que entender que nosso papel é manifestar o reino a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as oportunidades. Não podemos negar a Cristo por causa de interesses pessoais, pois, se queremos ser seguidores de Cristo, devemos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos o modelo que Cristo deixou. Por isso, nós precisamos compreender a obra de Cristo, para não sermos traidores. Conhecermos a vontade de Deus para não sermos traidores. E a gente nós precisamos nos responsabilizar pelas pessoas, porque fazemos parte do corpo, fomos inseridos no corpo, e somos responsáveis por ajudar as pessoas na sua jornada, para que cada um possa amadurecer, crescer e assim ensinar outros. Por isso precisamos deixar a nossa imaturidade de lado, nossa falta de entendimento e compreensão da vontade do Pai, e nos sujeitarmos ao seu querer, seu desejo, para sermos o instrumento que Ele precisa. Que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o Pai ao mundo. Este é o desejo, esta é a sua vontade, este é seu querer para as nossas vidas. Por isso não podemos agir de forma diferente. Que a gente possa compreender isso, amadurecer e nos sujeitarmos à vontade do Pai, não agindo como traidores, mas como filhos fiéis, compromissados com a vontade do Pai. Que a gente possa entender isso e submeter. Graça e paz sobre a tua vida. E se você tem gostado, se você tem apreciado isso e tem sido momentos de instrução, de reflexão que te conduz e tem te ajudado a te conduzir nessa jornada de amadurecimento, não só curta, não só dê um likezinho, mas compartilhe com as pessoas que você conhece. Compartilhe nas mídias, para que as pessoas possam ouvir e aprender e amadurecer, e assim a gente fazer essa jornada junto de crescimento, amadurecimento, para expressarmos o Pai nesse mundo. Que a graça do Senhor esteja com você, abundantemente, conduzindo nessa jornada de amadurecimento. Amém.